Boa noite a todos e todas, novamente. A gente vai iniciar os trabalhos da noite. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Matheus, faço mestrado na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus, e atualmente eu estou coordenando a Coordenação Regional Nordeste. Hoje à noite a gente tem 3 apresentações, caso apareçam as pessoas que não conseguiram apresentar pela manhã ou pela tarde, elas podem estar apresentando no final das apresentações, ou amanhã de manhã, nas últimas apresentações, que é o último momento de apresentação. Vai funcionar da seguinte forma: a gente vai chamar as pessoas, elas têm 2 minutos para poder fazer uma apresentação rápida sobre si, e depois até 25 minutos de apresentação do seu trabalho. Pode estar usando o tempo todo, como também pode estar usando menos, caso queira, ou deseje. E aí eu aviso aqui, na hora que estiver, faça um movimento aqui com a mão, quando estiver faltando mais ou menos ali 5 minutos para encerrar a apresentação de cada um. Nossa primeira apresentação tem como tema Devir, de Berkel Sadeleuze e Guattari, de Ângela Quintino Pereira. É com você, Ângela, a palavra está contigo. Oi, boa noite. Eu posso compartilhar os meus slides? Pode ficar à vontade. Ângela, não esquece que ele pediu, o Matheus pediu para você se apresentar por um pouquinho primeiro. Sim, só ia testar para ver se vai dar certo. Então, meu nome é Ângela, eu sou mestranda aqui da Universidade Regional de Santa Catarina, na FURB. Esse que vos falaram ainda há pouco é meu orientador, professor Celso Kramer. O mestrado em educação, estou terminando agora, estou indo para o segundo semestre do último ano. Eu sou estudante de filosofia também pela Universidade Federal de Santa Catarina, completei agora o 4º semestre. Sou professora aqui no município de Blumenau, atuo com crianças da educação infantil de 0 a 5 anos. Certinho. Agora, a partir de agora, tem 25 minutos para se apresentar. Fique à vontade. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada, não? Conseguimos sim. Só põe no modo apresentação, Ângela, que está no modo edição. Tá. Lá embaixo, ao lado esquerdo, de onde aumenta e diminui o zoom, tem tipo um cálicezinho, clicando ali. Agora deu, será? Deu. Deu? Então, tá certo. Vou começar, então. O tema do trabalho que eu vou apresentar hoje é o título ainda provisório da minha dissertação, mas eu faço a pesquisa, né, sobre os tempos das infâncias na educação infantil. Então, esse é o título da dissertação, ainda provisório, mas é o tema, né, do meu trabalho da dissertação. Então, os meus dados, né, que eu já me apresentei, e esqueci de falar que a nossa linha de pesquisa, então, é educação, dinâmicas sociais e diversidade. Então, esse trabalho, ele é pensado, ele é um recorte da minha pesquisa de dissertação do mestrado, né? Eu estava escrevendo os capítulos teóricos da dissertação, e a base do meu trabalho da dissertação é o filósofo Henri Bergson, pensando nos conceitos, né, de tempo que ele utiliza, que ele denomina o tempo homogêneo e o tempo heterogêneo, o tempo homogêneo, que é o tempo qualitativo, e o tempo heterogêneo, que é o tempo homogêneo, que é o quantitativo, e o heterogêneo, que é o qualitativo, né? Então, ele denomina esses 2 tempos. E aí, no processo de escrita desse capítulo teórico, e depois estudando os outros autores, como Deleuze e outros que eu estudo para dissertação, eu vi uma aproximação dessas filosofias, né, entre Bergson e os escritos de Deleuze e Guattari, aonde surgiu, então, a escrita desse trabalho, o recorte desse trabalho.
Então, na passagem, né, os desdobramentos. Então, na passagem da filosofia de Bergson aos estudos, né, sobre a infância, Deleuze e Guattari desempenham um papel fundamental. E, nesse sentido, esse recorte ele busca apresentar os conceitos de singularidade, multiplicidade e devir, desenvolvidos por Deleuze e Guattari. O pressuposto é que esses conceitos nos dois autores, eles têm forte presença na filosofia de Bergson. As palavras-chave, então, as maiorias, as minorias e o devir. A metodologia, então, o trabalho ele se ancora em 3 obras fundamentais, que é a Matéria e Memória e a Evolução Criadora de Bergson, e Mil Platôs de Deleuze e Guattari, em especial, né, o volume 4, um pouco do volume 1, mas principalmente o volume 4. Então, em Bergson, né, a gente vai perceber nas leituras e nos estudos que ele apresenta os 2 tempos, né? Então, ele fala do tempo quantitativo, que ele chama também de homogêneo, né? Que é o tempo que vai lidar com a parte do tempo cronometrado, do tempo que se mensura, né, utilizado pela física, o tempo fragmentado, divisível pela matemática, é o tempo do padrão, das universalidades, né, da representação e da imobilidade. E o tempo qualitativo, que ele denomina como tempo heterogêneo, ele também chama, né, de heterogêneo, ele é o tempo de qualidades e intensidades, né, que aí é o tempo do devir, das singularidades, das multiplicidades que se transformam na experiência efetiva. A filosofia bergsoniana, o conceito central da filosofia bergsoniana é a duração, né? Então, em todas as obras dele, desde o início, quando ele publica a primeira obra dele, ele já vai apresentando nessa ideia de duração. Então, para ele, a duração, ela se constitui no tempo heterogêneo, né? Caracteriza-se pela simultânea atuação das multiplicidades, sem aprisionar a singularidade em conceitos universalizados, que criam imagens de um mundo imobilizado nas representações. Então, a duração, ela segura a um só tempo a multiplicidade, a singularidade e o devir, né? Então, elas vão acontecendo nesse movimento contínuo. E aí, a memória como duração, né? Às vezes a gente lê nos escritos memória, lê duração, mas elas estão aproximadas, né? Então, a duração como memória, e para ele, então, a duração é a preservação, né, da memória, então, o passado que dura em devir, seu permanente movimento de transformação do atual no presente, que não cessa de passar. Então, nesse fluxo, que não pode ser seccionado, fragmentado, ou imobilizado, né? Então, nesse processo que vai acontecendo a memória, nessa preservação do passado, do presente, que se preserva no nosso passado, vão acontecendo os movimentos de virtualização, de atualização e de um fluxo contínuo. Então, a virtualização é o passado que se conserva com virtualidade, não com uma imagem estática. A atualização, o virtual atualiza-se no presente, transformando continuadamente, e isso vai se dando num fluxo contínuo, né? Então, memória e duração, que é a preservação e atuação do passado no presente. E aí, quando eu iniciei as leituras de Mil Platôs, depois de ter escrito toda a parte teórica de Bergson na minha dissertação, e para aproximar a filosofia da infância, que eu também falo disso na minha dissertação, eu iniciei os estudos para escrever essa parte pela leitura de Deleuze, né? E aí, fazendo essas leituras, eu entendo e vejo que se aproxima muito a filosofia de Deleuze e Guattari da filosofia bergsoniana, né? Eles usam Deleuze e o Guattari também vão usar o conceito de devir, ele é básico, né, ele é a base na escrita do Mil Platôs, mas ele vai ampliar, ele vai desdobrar esses devires, né, então ele vai apresentar os conceitos que Bergson fala em devir, e ele vai falar de devir mulher, ele vai falar de devir criança, de devir animal, de devir imperceptível, com as experiências que então sempre o devir nessas experiências que nos atravessam e nos transformam, mas ele vai falar desses conceitos denominando, né, o devir mulher, criança, animal, imperceptível. E ele diz também que o devir não é cópia, né,
nem repetição de padrões ou mera imagem de um devir universal. É a abertura para algo novo, né, uma transformação e mudança. E aí, a gente percebe os conceitos, então, o devir, o molar, né, que ele vai apresentar, então, das instituições, dos universais, dos padrões, como o devir homem e devir do Estado, e o devir molecular das minorias, por isso, as palavras-chave também. E o devir minoritário, ele vai se caracterizar exatamente por contemplar ao mesmo tempo as multiplicidades e singularidades no devir das crianças, dos animais, das mulheres, tudo aquilo que se diferencia do padrão, aprisionado num suposto devir homem. Então, devir é uma experiência que nos atravessa e nos transforma, devir não é a cópia, nem uma repetição de padrões, nem uma mera imagem do devir universal. E a possibilidade de se desvencilhar do devir homem, né, perpassa pelos devires minoritários, que, segundo Deleuze, se dão pelos agenciamentos, né, pelos encontros, pelas conexões, pois nesses manifestam-se as multiplicidades, as diferenças, o que nos transforma. Então, devir é a abertura para algo novo, transformação e mudança. Aqui eu trago uma imagem de um rizoma, né, esse texto é de Aldo Tavares, que vai falar sobre o devir, né? Então, desde sempre, o vírus nunca para de se criar, sendo, pois, ele mesmo, criação sobre criação, um despropósito da natureza, não havendo, enfim, nenhum princípio teleológico. O vírus, portanto, tem esse sentido, invenção perene sem síntese, força da natureza que escapa à linguagem finalista, devir, a que chamamos potência criadora de multiplicidades, rizoma. Então, tem esses dois conceitos também que vão aparecer em Mil Platôs, que é o conceito de rizoma e de arborescência, né? E aí o rizoma, o Deleuze, ele coloca como um conceito de, como se fosse várias linhas que vão se cruzando nos agenciamentos, né? E esses afetos, esses afectamentos vão transformando, né? Que aí a gente pode também relacionar com o molecular, e aí o molar, ele usa o termo de arborescência, que é as raízes das árvores, né, que aí é o imóvel, que tá ali é o estático, né. E aí o devir molar, o devir molecular, né, então o molar das instituições dos universais, dos padrões, né, e o devir homem, o devir Estado, que imobiliza e padroniza. E o molecular, então, das minorias, das diferenças, das singularidades, que manifestam-se nesses agenciamentos, nos encontros e nas conexões. E aí, sobre os devires minoritários, né, a possibilidade de se desvencilhar do devir homem, do padrão dominante, então, perpassa pelos devires minoritários, e aí o dever criança, então, né, a criança como potência de diferença irredutível ao padrão adulto, né, a criança, ela está sempre buscando romper com ela busca as linhas de fuga, como chama Deleuze, né, para ir rompendo com esse padrão. O devir mulher, então, a mulher como o desvio criativo do universal masculino. O devir animal, o animal como abertura a um instinto à multiplicidade. O instinto também é um conceito bem desenvolvido na filosofia bergsoniana. E o devir imperceptível, a transformação que escapa à representação e ao reconhecimento. E aí, convergências, então, né, entre Bergson e Deleuze e Guattari. Então, confrontando a filosofia da duração de Bergson, né, com a filosofia de Deleuze e Guattari, identifica-se uma forte semelhança no modo como conceituam a multiplicidade, a singularidade e o devir, que são conceitos também bem explorados na minha dissertação. E em ambas as filosofias, considera-se a imanência vertida da experiência efetiva, não de representações abstratas e imutáveis, né. Em ambas as filosofias, não é do tempo homogêneo, cronometrado, mensurável pela física e divisível pela matemática que se trata, mas de um tempo heterogêneo de qualidades e intensidades, nas quais afloram e se transformam as singularidades em meias multiplicidades, irredutíveis a conceitos e a repetições mecânicas de supostos universais. E aí são as minhas referências, né, algumas que eu utilizo, que eu utilizei também para estar escrevendo esse trabalho. E muito obrigada pela oportunidade. Aqui também está o meu telefone, e-mail, redes sociais, né? Se alguém quiser trocar ideias, estamos à disposição também.
A gente agradece pela apresentação e a gente abre agora para as perguntas. Aí podem estar se inscrevendo, levantando a mão, caso o Vinícius quiser já fazer a primeira. E aí a gente vai para a próxima. Fique à vontade para poder levantar a mão e fazer pergunta. Ó, enquanto o pessoal não faz pergunta, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você apresentou o Devi, né, como esse processo contínuo de mudança, criação, transformação. E aí, quando você apresenta o Devir criança, eu fico pensando como que ele se caracteriza. E aí, minha questão seria como evitar uma certa singularidade, né, das infâncias, como evitar essa singularidade nas infâncias das crianças, que levaria a uma certa dificuldade, né, na organização da própria educação. Teria como a gente evitar uma certa singularidade nessas infâncias, nesse processo educativo, no Devir criança? Então, eu percebo a partir dos meus estudos que quando a gente fala desse homogêneo, né, é impossível excluir um deles, né, ou só viver o homogêneo ou só o heterogêneo. Nos meus estudos eu percebo que eles estão caminhando juntos lá dentro da escola, né, que é o meu campo de pesquisa. E que a ideia é a gente buscar flagrar esses outros tempos, né, possibilitar que as crianças possam vivenciar o tempo heterogêneo, e que os adultos também possam perceber e flagrar isso, né, que nós acabamos sendo muito capturados por essa homogeneidade e vamos nesse contínuo, né, e a ideia, então, da minha pesquisa é, além de perceber e flagrar na análise esses outros tempos que vão acontecendo junto com o homogêneo, isso vai se dando, né, ele vai acontecendo no processo, mas que a gente possa também perceber isso e ver essa potência que a criança tem, que pode também nos ensinar nesse processo de devir ao longo da vida, né, não considerando só essa questão das etapas, né, então, a criança, então, tem essas possibilidades, e agora é adolescente, vai mudando, não, que a gente possa levar isso ao longo da vida, numa continuidade, né, e não numa segregação não fragmentado isso, né. Ótimo. Eu tenho só mais uma pergunta antes de passar para o Celso, que veio aqui. Você fala do Devir, né? De uma certa. Um Devir indivisível, né? Um Devir heterogêneo. E aí eu fiquei pensando como isso funcionaria na escola, porque, por exemplo, na escola a gente tem questão de uma certa organização, calendário, avaliações, e como que na escola estaria essa concepção de tempo a partir desse Devir de Bergson? Já que a escola ela é estruturada nesse modelo de um tempo cronológico, de avaliações já pré-moldadas, como isso apareceria na sua pesquisa? Então, a análise que eu faço é justamente para mostrar que, mesmo na homogeneidade, como são organizados, né, hoje eu até estava escrevendo sobre isso, sobre essa organização, que a escola, ela está organizada nisso, nos calendários, né, a parte dos eventos, é cronológico, né, não tem como evitar, a organização da escola é deste modo, né, mas que mesmo organizada assim, é possível perceber nessas relações que as crianças estabelecem o tempo heterogêneo, né, elas, por meio da heterogeneidade, da criação que elas têm, que elas não se deixam, a gente tenta moldar e capturar as crianças, né, mas as crianças, elas têm essa potência criadora de transformar, então elas são, no processo, elas acabam fugindo desse processo e vão criando vivendo esse tempo heterogêneo também, então eles vão acontecendo ao mesmo tempo dentro da escola, né, muitas vezes a gente, enquanto docente do espaço, a gente não consegue perceber que esses movimentos, eles vão acontecendo. Certo, obrigado, me sinto contemplado pela resposta. Passo a pergunta agora para o professor Celso. Olá, Matheus, olá, Vinícius, olá, colegas que estão na sala. Uma alegria participar de um evento organizado pelos estudantes de filosofia, fantástico.
nem sabia, nem conhecia, até a Ângela que descobriu, porque ela está no curso de filosofia, então ela recebeu o convite. Então. E não sei de onde cada um é, você, Vinícius, Matheus se apresentou, é da Bahia, né? E nada mais baiano do que Deleuze, nada mais deleuziano do que a Bahia. E eu só ergui a mão porque a tua primeira pergunta me pareceu capciosa e não honesta. Talvez me pareceu como alguém que quer provocar uma conversa, criar mais espaço para falar do que realmente uma curiosidade. A segunda pergunta parece que confirmou a minha suspeita, ou seja, você não estava querendo uma escola militar para todo mundo marchar certinho. Você queria que a Ângela falasse um pouco mais sobre justamente, porque nós todos vivemos, não sei há quanto tempo vocês estão ou não frequentando a escola hoje, mas a docência, ou seja, o ofício de professora e professor está doentio, está adoecido. E isso se deve justamente, eu acho que é um certo desencontro. Enquanto as crianças cada vez mais são rizomáticas, plurais e em movimento, e isso vai se estendendo para a adolescência e a juventude, a escola está agarrada a padrões iluministas, racionais de enquadramento. E quando você perguntou, mas como que seria, como que se poderia buscar nas crianças um tempo qualitativo, um tempo do devir? É pressuposto de que isso, Deleuze e Guattari, justamente no volume 4 lá do Mil Platôs, usam bergsonianamente uma imagem que Bergson quase não usou, mas eles usam, que é a imagem de infância. A infância como o devir pleno, ou seja, e a Angela, acho que foi feliz na resposta, ou seja, a criança é devir por si mesma, ela é singularidade. E esse dia nós fizemos um encontro de final de semestre, e aí as mães e os pais que têm crianças, isso no grupo de pesquisa, trouxeram as suas crianças. Ninguém organizou nada com as crianças. Elas, de tamanhos e idades muito diferentes, em que 5, 6 minutos organizaram um mundo paralelo àquela festa e entraram num devir pleno, sem nenhum problema. E cada uma sendo ela mesma, num coletivo, num bando, como diria Deleuze e Guattari. Então, a questão, e depois você deixou bastante claro, Matheus, a questão não é como seria uma escola, como suportar uma escola em devir e singularidades, e sim porque ainda suportamos uma escola sem devir e sem singularidades. Isso que nos adoece e deixa a escola para os estudantes também um lugar de tédio. Mas a primeira pergunta me deixou na dúvida. Depois a sua segunda pergunta para a Ângela, acho que clareou bem. Desculpa me intrometer, mas estava dentro do tempo ainda, né? Tá assim, né, no tempo. É porque na hora que eu me deparei com o resumo, eu fiquei, nossa, eu falei, pensei em várias coisas, né? Porque, por exemplo, eu não estudo Bergson nem um desses autores, eu sou spinozano. Então, eu falei, como que esse devir se dá na infância, né? Porque a criança ainda não tem essa noção de tempo, se o tempo é cronológico, não é, é qualitativo. E aí eu fiquei, assim, meio pegado em como que isso se estrutura na escola, porque a escola ela já vem pré-moldada, né? Para a criança poder sentir aquelas necessidades e acabar se moldando naquilo. E aí, quando a Ângela traz o devir na infância, é tipo quase mostrando que tem como romper e as crianças já fazem esse movimento de romper a partir do devir. Então, eu fiquei encabeçado pensando nas nuances de como isso poderia se dar. Faria muito bem no nosso grupo de pesquisa ter um estudo pesquisador em Spinoza, porque Spinoza é inspiração forte para Deleuze. Mas você está sendo muito generoso com a escola, Matheus. A escola não é tão boazinha assim, ela não deixa tudo pronto para a pessoa se adaptar. E aí Hannah Arendt é uma primeira reação forte contra essa ideia de adaptação, ou seja, a escola quer adaptar a criança a moldes preparados, ao invés de deixar a natalidade. Então, e aí a leitura de Foucault sempre é bem-vinda nessas horas. Sim, sim. Vamos. Quem sabe a gente monte um grupão de estudos depois.
O Celso tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar para a próxima? Seu microfone está desligado. Não, eu só queria desligar a câmera e levantei a mão. Fiquei no lugar certo. errado. Desculpa. Tá, a gente encerra então com a pergunta do Germano e a gente passa para a próxima apresentação, tá bom? Pode falar, Germano. Muito obrigado, Ângela, pela apresentação. Assim, eu acho que é sempre ótimo estar trabalhando com os autores. Eu acho que eles têm tudo a ver com educação, enfim, com pensar sobre educação. Enfim, muitas coisas surgiram aqui. Eu realmente não sou um grande leitor, assim, ainda que eu tenha muita curiosidade, eu não sou um grande leitor de Deleuze nem de Bergson. Tenho algumas noções, mas uma frase que me disse vem de acordo tanto com o que o professor Celso falou, quanto com o que o Matheus falou. E aí, na tua resposta, tu acabou comentando sobre uma certa impossibilidade de pensar numa outra escola, assim, digamos, a escola já está nesse tempo, ela foi moldada, né, a gente tem esses estudos, o próprio professor Celso acabou comentando sobre Foucault e sobre os dispositivos disciplinares, enfim, mas a gente nota, assim, e aí é interessante porque o William está aqui, ele me recomendou um livro, é um colega da UFSM aqui, lá em Santa Maria, que é o Redes e Paredes, que mostra uma certa contradição, e que acho que pensando um pouco mais, porque é um livro que tem acho que uns 10 anos, mais ou menos, que o próprio dispositivo disciplinar, ou seja, essa própria escola rígida, ela é decadente. A gente já não vê mais uma escola como a que o Pink Floyd, no Another Brick in the Wall, enfim, retrata, e ao mesmo tempo a gente vê o devir infantil sendo cessado por certos dispositivos tecnológicos. Assim, o devir é importante, esse tempo qualitativo ele é muito importante, porque ele é o que faz a gente ser disruptivo, a disrupção, enfim, que as coisas, enfim, que a imaginação possa surgir, e eu acredito, assim, pensando, até tenho comentado, eu estou fazendo estágio agora, e obviamente a gente lida com adolescentes, mas pensado em como talvez esteja no momento cada vez mais de forçar e utilizar esse tipo de pesquisa, utilizar esse tipo de autor para justificar novos modelos de escola, sabe? Eu queria saber, assim, porque eu vejo isso, eu não sei, eu penso, por exemplo, na tua pesquisa, e eu penso que tem tudo a ver, assim, querer incentivar e ver como que funciona fazer esse tempo qualitativo. Só que eu não sei mais, porque se isso funciona na mesma estrutura de escola, que não funciona na estrutura de escola disciplinar, rígida, isso me parece ok, assim, me parece bem aceitável. Agora, uma coisa que eu não consigo pensar é se do jeito que ela está indo, assim, digamos que na decadência da sociedade de controle, enfim, tudo, ela vai chegar num ponto que não está na hora da gente começar a pensar em novos modelos de escola, de educação, enfim, eu não sei se eu estou muito inspirado por alguns atores que pensam, assim, numa escola completamente diferente, num modelo completamente diferente, talvez isso seja individualidade, mas talvez não, talvez seja simplesmente a falta de proposições, assim, de olhar para esses autores e conseguir jogar eles para justificar propostas mais incisivas, digamos assim. Então, Eu acho que falei demais, mas eu agradeço muito pela apresentação. Assim, no início eu ainda estava um pouco tentando organizar os pensamentos. Agradeço o Matheus pela pergunta também. Ajudou a dar uma organizada e o professor Celso. Muito obrigado. Então, Germano, eu trabalho na educação infantil há 26 anos, né? E realmente a escola ela vem se transformando. Não sei se é possível, assim. Eu estudo filosofia há pouco tempo, né? Então, eu sou pedagoga de formação, e a filosofia entrou na minha vida a partir de 2023. Então, eu sou nova na filosofia, estou estudando filosofia, mas hoje o que eu tenho de conhecimento da filosofia, eu já entendo que a gente precisa muito de filosofia dentro dos espaços educacionais para, de repente, dar conta de apresentar esse novo modelo, né, de escola, ou trazer um pouco, né, desses autores que são tão importantes. Eu leio Bergson e eu leio Deleuze, especialmente, né, os dois que são os que eu mais estudo, e principalmente Bergson, que é o principal da minha dissertação, e eu vejo eles extremamente importantes para pensar a educação, né, e eles são muito pouco falados, como você falou, né, Bergson mesmo, na graduação, por exemplo, até agora, nem apareceu. Então, eu acho que
estudar filosofia, e a gente estuda um pouco de filosofia da infância também, né? Agora nós estamos aqui em rede municipal de Blumenau, pensando em apresentar um projeto para estudar filosofia da infância em centros de educação infantil aqui. É o que a gente tem pensado para tentar ampliar um pouco esse, né, modificar um pouco esse modelo aí universal de escola, né? Não sei se vai ser possível um novo modelo de escola. Eu não sei se essa ruptura, quem sabe, né, mais tarde, assim, mas acho que ela não está tão perto de nós, né? Mas a gente que está nesse âmbito e que tem esse entendimento, acho que aos pouquinhos precisa realizar esses movimentos para que outros pensamentos, enfim, outras ideias, né, também emerjam na escola e que possam trazer essas transformações que aí não traz só para as crianças, né, traz também para os outros atores que estão envolvidos nesse processo. Sente contemplado, Germano? Sim, sim, muito obrigado. Enfim, agradeço pela apresentação, pelas perguntas, né, professor Celso, Germano. E agora eu chamo a próxima apresentação. Obrigada a todos também. Agora a nossa próxima apresentação tem como tema Filosofia em Dua, tornando o filosofar mais inclusivo, por Sofia Helena. Você tem 2 minutos para a sua autoapresentação e até 25 minutos de apresentação. Fique à vontade. Boa noite, então, a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quem vai fazer a apresentação dos meus slides é a minha colega Vitória, que também vai apresentar posteriormente, porque eu tenho alguns problemas, algumas limitações no meu computador. Mas, então, como eu disse anteriormente, boa noite, então, a todos e a todas. Eu me chamo Sofia Helena Weiland. Eu sou licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação também pela mesma instituição e também bolsista CAPES. Então, hoje eu apresento para vocês essa proposta chamada Filosofia em Dua, tornando o filosofar mais inclusivo, que foi desenvolvida pelo grupo de mulheres cis e pessoas trans da filosofia UFSM em parceria com a turma de estágio curricular supervisionado de 2024. E, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui no 5º Encontro Regional dos Estudantes de Filosofia do Sul para compartilhar esse trabalho com vocês. Então, peço para a Vitória passar para o próximo slide. Então, antes de entrar propriamente no conteúdo, eu deixo aqui o roteiro da apresentação. Primeiro, eu vou falar um pouco da justificativa e da base legal, né? Por que e para quem a gente precisa... como a gente precisa repensar o ensino de filosofia. Depois eu vou apresentar a fundamentação teórica, né, que é centrada no desenho universal para aprendizagem, que seria então o DUA, a sigla. Em seguida, eu trato da metodologia de ensino que a gente utilizou como base, a pedagogia do conceito, do professor Silvio Galo. No quarto momento, eu apresento então essas ferramentas didáticas que a gente desenvolveu, que foi um lapbook e um podcast, e encerro com a conclusão sobre o que a gente aprendeu com essa proposta. Pode passar para mim, por favor. Bom, então, para quem é a filosofia? Essa pergunta, ela nasceu de uma inquietação bem concreta durante a nossa formação, né? Ao longo de toda a licenciatura em filosofia, pelo menos até o currículo que eu peguei durante a formação, nós tivemos disciplinas obrigatórias de fundamentos da educação especial, Libras, mas isso na prática não nos preparou para ensinar filosofia para estudantes atípicos, né? Então essa lacuna ela fica ainda mais evidente quando nós chegamos no estágio curricular supervisionado, e muitas vezes nós não vemos também nas aulas desses professores e professoras supervisores, dos quais a gente assiste às aulas para posteriormente assumir a turma, uma abordagem que seja realmente inclusiva. Então, e muitas vezes nós nem sequer somos informados, né, sobre a presença desses estudantes na nossa turma. Então, isso nos levou a perguntar para quem é a filosofia, né? Porque nas próprias disciplinas didático-pedagógicas do curso, a gente estuda autores que criticam essa homogeneidade da escola, né? Que é uma escola que despreza essas dimensões humanas dos estudantes e acaba reduzindo eles às diferenças que são vistas apenas por essa ótica da cognição, como aponta um dos autores que
que nós estudamos, que é o Deirel, ele menciona isso. Então, é importante lembrar que a escola ela precisa ser esse espaço social, inclusivo, e essa inclusão ela não termina apenas quando o estudante atípico está matriculado e frequentando as aulas, né? Então, o ensino de filosofia, por depender fortemente da interpretação, raciocínio abstrato, ele acaba enfrentando alguns desafios pedagógicos que são maiores nesse sentido, né? E aqui eu menciono Franklin Leopoldo e Silva, que fala que o próprio papel da filosofia é justamente o de nos fazer conscientes dessa relação entre os limites e possibilidades, e é isso que a gente busca aplicar também ao pensar esse ensino de filosofia mais inclusivo. Pode passar o slide. Bom, então qual seria a base legal da educação inclusiva, né? Existe um respaldo legal, que seria a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, e também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece no artigo 1º que é o dever do Estado assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando essa inclusão social e cidadania. E o artigo 27 também vai além e garante um sistema educacional inclusivo em todos os níveis para que cada estudante alcance o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades, né? Eu também destaco os incisos 6 e 10 desse mesmo artigo, que determinam uma coisa que também é muito mais importante para nós, enquanto professores e professoras, que é a pesquisa de novos métodos e materiais didáticos, e também a formação continuada nessas práticas pedagógicas mais inclusivas, né? Ou seja, a lei, ela não fala só em matricular o estudante, ela exige que a escola e nós, enquanto docentes, desenvolvamos essas ferramentas de fato mais inclusivas. Pode passar o slide. Bom, então o que seria esse desenho universal para a aprendizagem? O DUA, ele foi um conceito que surge no ambiente da arquitetura. Eu posso trazer como exemplo aquelas portas automáticas de shoppings e lojas que servem justamente para tornar esse ambiente mais acessível para as pessoas, né? E Carleto e Cambiani, elas definem o desenho universal como esse processo de criação de produtos, ambientes acessíveis a todas as pessoas, independentemente das suas características, idade, habilidades, garantindo que qualquer recurso possa ser alcançado, manipulado e utilizado por todos e todas, né? Então, quando a gente traz esse conceito para a educação, o DUA, ele vem para desafiar o professor a planejar as aulas dele de forma mais acessível, já desde a concepção, e não criar um plano único, pensando para um perfil de estudante padrão, para depois tentar adaptar ele a esses estudantes atípicos. É uma diferença que ela é fundamental, não se trata apenas de uma adaptação posterior, e sim de pensar nessa diversidade desde o início do planejamento. A escola ela é um espaço essencialmente diverso, né? Diverso em gênero, raça, classe, idades, deficiências. E quando os livros didáticos e os planejamentos de aula eles são pensados exclusivamente para um estudante padrão, eles acabam reforçando esse ciclo de injustiça epistêmica e hermenêutica, como traz a Fricker, né? Miranda Fricker. Então, é esse ciclo que a nossa proposta ela busca romper, né? Então, quais são esses princípios do desenho universal para aprendizagem no planejamento de uma aula? Então, para tornar esse conceito um pouco mais concreto, eu trago uma redução assim da tabela da Orsat e alguns colaboradores de 2015, que organiza o desenho universal para aprendizagem em 3 grandes eixos de opções para o planejamento de aula do professor. O primeiro eixo, ele seria sobre as múltiplas formas de instrução. O que seria? Seria oferecer uma informação direta e simplificada, alternativas auditivas e visuais, e esclarecer bem o vocabulário e os símbolos utilizados em sala de aula. O segundo eixo, então, ele se trata mais das múltiplas formas de atividade, que seria variar os meios de resposta que o estudante ele pode dar,
Ele pode responder de forma escrita, falada, desenhada, garantindo acesso a diferentes ferramentas e tecnologias e criando os espaços de colaboração e comunidade entre a turma. O terceiro eixo, ele é sobre as múltiplas formas de produção, ou seja, dar ao estudante escolhas individuais e autonomia, otimizando a relevância e a autenticidade das atividades propostas, minimizando as distrações e apoiando o processo de autoavaliação e reflexão. Então, esses 3 eixos foram a bússola que nos guiou no desenvolvimento dos nossos materiais didáticos dentro desse projeto que eu mencionei. Então, quais foram os objetivos dessa proposta de construção de material didático em desenho universal da aprendizagem? Foi através da base teórica legal, que nós definimos 4 centrais para o nosso trabalho. O primeiro deles foi promover esse ensino de filosofia mais inclusivo, né, garantido pela Lei 13.146 de 2015. O segundo, também pensando na Base Nacional Comum Curricular, e em outras diretrizes curriculares, que foi propiciar o desenvolvimento dessas competências e habilidades, também do referencial curricular gaúcho, né, com o qual nós trabalhamos. O terceiro, né, de que seria oferecer uma proposta metodológica que facilite a apreensão do conteúdo filosófico, incluindo o máximo possível de estudantes nessa construção de conhecimento. E o quarto, que seria, então, divulgar esse trabalho desenvolvido pelo projeto explorando a filosofia através da escrita do nosso grupo de mulheres e pessoas trans, do qual eu fazia parte enquanto estudante. O que eu apresento, então, talvez já seja de conhecimento de alguns que cursam a licenciatura, né, que a metodologia de ensino de filosofia pela qual nós nos guiamos, que é a metodologia do professor Silvio Galo, a pedagogia do conceito, que organiza a construção de uma aula de filosofia em 4 etapas. A primeira dela, que seria de sensibilização, onde o professor ele usa esses recursos não filosóficos, como arte, música, notícias, charges, entre outros múltiplos recursos, que são contextualizados e relevantes para os estudantes, com o objetivo de que desperte neles o interesse pelo tema que será trabalhado. A segunda etapa, que é a de problematização, é quando o professor e os estudantes eles iniciam juntos essa discussão sobre a questão proposta, e aí surgem as primeiras perguntas. A terceira etapa de investigação, na qual essas questões elas serão exploradas a partir da história da filosofia, e também buscando compreender o que os diferentes filósofos e filósofas pensaram sobre o tema e quais contribuições cada um pode trazer. E a etapa final, que seria a etapa de conceituação, que é o momento de consolidação de ideias, né, onde o estudante ele aplica esse conceito que foi estudado para pensar o problema proposto. E, segundo o autor, Silvio Galo, é exatamente isso que significa estar conceituando, né, pensar o problema proposto. Pode passar. Bom, então aqui eu vou apresentar agora os 2 materiais que foram desenvolvidos. O primeiro, que é o Lapbook, que é uma ferramenta didática. O Gotthard define esse Lapbook como uma ferramenta que é dinâmica e criativa. Ela organiza os conteúdos e é apresentada no formato de uma pasta semi-rígida ou de um cartaz, né, que é adaptado conforme o tema da aula. E ele funciona como uma espécie de mapa conceitual que contém essa estrutura de gavetas ou bolsos que vão se abrindo e fechando para que os alunos acessem as informações. Ele também combina elementos de livro e de exercício, então ele favorece o desenvolvimento da memória, da cooperação e da criatividade, assim como das habilidades motoras dos alunos. E ele pode ser usado em diferentes momentos, assim, durante o ensino, né? Ele pode ser uma atividade avaliativa, ele pode ser um produto da síntese do conteúdo, ou também uma extensão para pesquisa, né? Ele pode ser avaliado tanto pelo processo de confecção, onde se observa o trabalho em grupo, quanto por outros critérios, como organização, clareza, originalidade dos alunos. Então, na nossa proposta, o Lapbook ele é dividido em 3 partes.
O primeiro é a definição de conceitos, onde a gente define os termos essenciais para compreender o tema. A exemplificação conecta, né, as teorias da realidade dos estudantes. Aqui a gente usa muitos recursos visuais. E o próprio espaço interativo, onde os próprios estudantes eles participam da construção do produto final em sala de aula. Então, as duas primeiras partes elas são preparadas pelo professor e a terceira ela é construída junto com a turma, né? Então, é um recurso que ele pode ser utilizado desde o início de uma unidade didática até o final. Então, para a produção física, a gente utilizou cartolinas brancas, papel crepom, algumas canetinhas, lápis de cor, post-its, materiais que são simples e acessíveis para todo mundo. E também ele pode ser adaptado para uma versão digital, pensando assim em realidades que a gente já enfrentou, como aulas à distância, né, através da ferramenta do Canva, que permite que os alunos interajam diretamente com os elementos do projeto. Pode passar o slide. A segunda ferramenta que nós desenvolvemos foi um podcast. Eu, inclusive, deixei aqui o QR Code do perfil dele no Spotify, que foi pensado para trazer essa dimensão auditiva para o ensino. Ele é acessível para pessoas que tenham deficiência visual e também é um atrativo para alunos que são considerados típicos, justamente porque ele adiciona essa camada sonora e talvez interessante que se conecte com o estudante hoje em dia para o processo de aprendizagem. Então, foram desenvolvidos episódios a partir de pesquisas que são desenvolvidas pelos membros e membros do nosso grupo, e eles seguem um formato de diálogo entre uma pessoa leiga, que faz um papel de entrevistador, e um especialista ou pesquisador, né, que ajuda a tornar esses conceitos mais acessíveis para quem nunca teve contato com eles. Então, são episódios de 6 a 10 minutos, que podem ser usados tanto como recurso de sensibilização em sala de aula, quanto para recapitular o conteúdo, ou no momento que o estudante quiser, né? Então, foi uma gravação feita pelo nosso próprio celular, editado através de uma ferramenta chamada Audacity, que é amplamente tutoriada na internet, então foi muito fácil de aprender a lidar com ela. E não foi uma escolha por acaso, né? A gente pesquisou e cerca de 92,5% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. 88% das crianças entre 10 e 13 anos já utilizam esse recurso, né, da internet, segundo o censo do IBGE de 2022-23. Então, isso significa que o celular ele já está na sala de aula, muitas vezes ele é usado para outros tipos de atividades, né, não propriamente educativas, mas com o podcast a gente buscou, então, transformar esse mesmo aparelho num aliado da aprendizagem, com uso ético, aliás, tentando substituir esse estudo pela inteligência artificial, né? Pode passar. Aqui eu tenho algumas imagens de exemplares que nós desenvolvemos o Lapbook, mais precisamente, né? A gente tem aqui um Lapbook sobre o componente das emoções, né? Que foi desenvolvido por uma das nossas colegas que estudava filosofia das emoções. A gente tem um sobre o cinismo, que foi uma aula sobre a filósofa Hipárquia de Maroneia. E um terceiro que também discute os conceitos sobre gênero, né? Então, cada um desses materiais ele foi construído seguindo essa mesma lógica. Conceitos, a exemplificação, o espaço interativo, sempre com a participação dos estudantes nas etapas finais. Bom, para concluir, então, o que essa proposta nos ensina, né? Que mesmo estando prevista por lei, essa prática inclusiva nas escolas, tanto públicas como privadas, ainda depende majoritariamente do interesse individual do professor ou da professora e não de uma formação que seja estruturada desde a graduação, né? É uma lacuna que a gente precisa continuar discutindo ainda em relação à formação. Então, na nossa proposta dos materiais em desenho universal para aprendizagem, ela partiu justamente dessa especificidade de cada estudante, né? Mas com o objetivo de
contemplar a totalidade das turmas com as quais a gente se deparou ao longo do processo de estágio e, posteriormente, enquanto docentes, né? Então, com isso, a gente diversificou a maneira de conduzir uma aula, tentando escapar do que é tradicional, né, que é a exposição de conteúdos, memorização de conceitos, e tentando caminhar para um filosofar, de fato, mais inclusivo, né. Eu agradeço a todos e a todas, agradeço também a minha colega por ter feito a transmissão dos slides, e também deixo, ainda no slide anterior, as duas redes sociais, tanto do nosso grupo de Mulheres e Pessoas Trans, onde foi desenvolvido esse projeto, como também do meu grupo de pesquisa da pós-graduação, que é o FIUGEM, grupo de Filosofia, Cultura e Educação, para quem quiser saber mais ou trocar ideias sobre o trabalho. Muito obrigada. A gente que agradece pela apresentação. Achei interessante, antes de passar, quem quiser se inscrever, né, levanta a mão, eu vou fazer um diagnóstico rapidinho sobre a apresentação. A apresentação bem clara, muito boa, é um projeto muito interessante, e eu acho que ele conversa um pouco com a apresentação anterior, né, questão do DEVI e afins, então pensar esse projeto nas infâncias também, eu acho que daria uma casada bem interessante. E a apresentação de tão boa que foi, aos momentos que eu sentia dúvida, o próximo slide estava assim, explicadinho. Mas uma pergunta inicial, você falou da criação do material, e aí falou do Lapbook e do podcast no Dua, né? E aí eu estava pensando como que foi essa recepção dos alunos, e aí como foi o diagnóstico, a recepção dos alunos e da escola, porque vocês trouxeram uma nova ferramenta, um novo projeto de ensinar, e como que isso se deu? Então, basicamente, minha pergunta é mais acerca do diagnóstico e a recepção desse projeto enquanto incrementado, né, que eu achei um projeto muito interessante que poderia virar um projeto bem maior para ser adaptado nas escolas. Então, parabenizar e perguntar como que foi essa recepção, chegar na escola, apresentar o projeto, se teve algum empecilho, e como foi a recepção diagnóstica, né, tanto da escola, a estrutura, do professor, né, que estava ali acompanhando vocês, quanto dos próprios estudantes. É isso, minha Muito pergunta. obrigada. Matheus, desculpa a interrupção, mas muito obrigada pela pergunta. Sim, foi um processo muito interessante, porque, pelo menos no nosso estágio, nós temos 2 momentos, né? No primeiro semestre, nós fazemos esse processo de observação dos estudantes tendo aula com o professor de fato, né, da disciplina, e no segundo momento que nós vamos para a sala de aula e assumimos a turma, né? Então, durante esse processo de observação, nós já fazemos uma espécie de cartografia, nós levamos questionários para os estudantes, onde a gente ouve muitas das percepções que eles têm das aulas de filosofia, né? E muitas das que os meus alunos, pelo menos, eles traziam é que eles não se sentiam pertencentes, eles achavam a aula de filosofia muito distante. Eles achavam que eles não eram capazes de estudar filosofia porque parecia uma coisa que não participava do universo do qual eles fazem parte, né? E nesse mesmo momento eu tive ciência também que eu teria em torno de 4 ou 5 alunos que apresentavam algum tipo de laudo, transtorno de déficit de atenção, algum grau de autismo, e eu me preocupei com isso, né? E ao mesmo tempo eu fiquei sabendo dos professores que esses alunos era muito difícil de trabalhar com eles e que a gente só deveria dar as mesmas atividades para eles e eles fariam do jeito que eles conseguissem, nem que seria só escrever o nome ou alguma coisa, e era dessa forma que a gente iria avaliar. E me preocupou bastante isso. Então, quando eu levei essa proposta para as aulas, né, tentando simplificar os conceitos, trazendo esses recursos mais dinâmicos, assim, eu conheci alunos que durante o meu período de observação eu não tinha conhecido. Eles, assim, se transformaram e eu senti que eles criaram uma conexão, né? Eles se enxergaram como sujeitos do pensamento
E foi muito prazeroso. Eu senti, assim, que para eles as aulas, elas deixaram de ser essa coisa maçante, desinteressante, distante da realidade deles e começou a ser algo pelo qual eles esperavam e eles se engajavam em participar, né? Então, a recepção que eu tive foi muito boa. Claro que a gente nem sempre não existe aula perfeita, né? Em alguns momentos, a gente vai lidar com essas situações, assim, de sala de aula, onde eles vão estar menos desinteressados, mas o diagnóstico que eu tenho no final de todo o meu processo de estágio, assim, foi que foi muito positivo, porque eu vi que eles se engajaram e eles puderam sentir esse pertencimento, né? Então, foi muito, assim, eles produziram coisas maravilhosas, assim, artisticamente falando, né? E muitas vezes eles conseguiam definir os conceitos melhor do que eu trazia, assim. Então, foi uma experiência muito interessante, assim, muito positiva. Agradeço pela resposta. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. Não, vendo mais pergunta, a gente encerra a apresentação. Parabéns. E a gente vai chamar para a próxima apresentação. Agora, nossa última apresentação da noite tem como tema Desafios da Filosofia para com Crianças nos Espaços Educacionais. Uma análise das dissertações orientadas no GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, da Ampof, entre 2017 e 2022, por Vitória Albert. É com você. Você tem 2 minutos para a autoapresentação e até 25 minutos de apresentação do seu trabalho. Fique à vontade. Tá bem, obrigada. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho. O meu nome é Vitória, eu sou formada em filosofia, eu sou mestre em educação e atualmente eu sou doutoranda também em educação, sob orientação da professora Elisete Tomazetti, que me orienta a Sophie e orienta o William também, que é meu coautor aqui nesse trabalho, né? E nós todos somos membros do grupo FIUGEI, que é Filosofia, Cultura e Educação, coordenado também pela nossa orientadora. Então, eu vou compartilhar aqui os meus slides também. Aqui, só um momento. Aqui. Então, como o Matheus já anunciou, né? O título do meu trabalho é Desafios da Filosofia para e com Crianças nos Espaços Educacionais, uma análise das dissertações orientadas no GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof entre 2017 e 2022. E aí, então, qual o percurso que eu pensei em fazer para essa apresentação? Fazer primeiro uma introdução de como eu cheguei a esse tema, o que eu pretendo apresentar, de onde saiu, apresentar a metodologia utilizada para a execução do trabalho, apresentar em um terceiro momento a análise e a discussão teórica sobre os dados que a gente encontrou, né, a partir da leitura das dissertações do GT, e, por fim, as conclusões e as referências. Então, só para situar, esse trabalho que eu me proponho apresentar hoje, ele é um resultado da dissertação de mestrado intitulada Filosofias, Infâncias e Escolas, um estudo sobre as dissertações orientadas por membros do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar entre 2017 e 2022, que foi defendida em 2025, e foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu cheguei a esse tema muito mais pela ausência que eu encontrei da temática de filosofia para com crianças ou filosofias infâncias ao longo da minha graduação. Sempre que eu tinha algum contato com essa temática, eram algumas notas de rodapé que a gente encontrava nas leituras do livro, por exemplo, da Lídia Maria Rodrigo, que era Filosofia em Sala de Aula, ou do Silvio Galo, né? Então, muito mais pela ausência do que pela presença, eu fui tendo contato com essa temática, que acabou se tornando meu tema do mestrado, e agora também segue no doutorado. Então, na pesquisa de mestrado, o objetivo geral, assim, era compreender como que as dissertações que foram produzidas, orientadas, né, no âmbito do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, descreviam as contribuições e os desafios da filosofia na formação escolar das crianças.
Então, para poder realizar esse objetivo, em primeiro momento, a gente buscou mapear as dissertações que foram orientadas pelos membros do GT, né, que tratavam e abordavam a relação entre a infância e a filosofia, ou a filosofia para e a filosofia com as crianças. Em um segundo momento, a gente buscou analisar de que modo as concepções de filosofia para e com crianças sustentavam tais estudos, se as pessoas se valiam da filosofia para crianças numa perspectiva do Matteo Lippmann, ou na filosofia com crianças a partir da perspectiva do Walter Corra, e por fim, examinar como que as concepções da infância são abordadas nesses trabalhos a partir do campo da filosofia, né? Então, trata-se de professores e estudantes, né, acadêmicos, que faziam seus trabalhos, falavam sobre as infâncias a partir do campo da filosofia, né? Então, entender como que como que era compreendido o conceito de infância e infâncias. Então, nesse trabalho, a partir do recorte que a gente elaborou para essa apresentação, o tema central ele permanece sendo a relação entre a filosofia, a infância e o ensino de filosofia para e com crianças. Mas, como a gente não podia trazer tudo o que foi falado na dissertação, que implicava na formação dos professores, no entendimento do que seria a filosofia, do que seria a infância, de quais seriam as possibilidades a partir da filosofia para com crianças, né? O foco central do trabalho, ele se concentra especificamente nos desafios que atravessam a filosofia para e com crianças nos espaços educacionais. Desafios esses tanto do ponto de vista institucional, que são relacionados a aspectos legais, curriculares e organizacionais, como também desafios do ponto de vista cultural e epistemológico, né, que dizem respeito, então, especialmente aos significados subjetivos atribuídos ao que seja a filosofia ou ao que seja a infância em uma determinada cultura e que, consequentemente, né, influenciam as ações no ambiente educacional. Então, algumas das problematizações, assim, para pensar esses desafios, né, é que se a filosofia, ela é reconhecida como uma prática de investigação e diálogo, se ela tem o pressuposto de que deveria ser acessível a todos, inclusive às crianças, por que ela ainda não ocupa um espaço tão periférico nos currículos da educação básica, pensando os níveis da educação infantil e do ensino fundamental? Ou outra problematização seria, por que a filosofia, apesar de todos os esforços para a democratização do seu acesso, ainda é frequentemente entendida como um saber abstrato, complexo e restrito aos adultos? Como que essa concepção limita o reconhecimento das crianças como sujeitos capazes de problematizar, argumentar e produzir conceitos? E o que se perde quando a infância é compreendida apenas como uma etapa preparatória para a vida adulta e não como um tempo legítimo de produção de pensamento? Então, a partir dessas problematizações, o objetivo que a gente se propõe é analisar como que as dissertações orientadas por membros do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, entre 2017 e 2022, descrevem os desafios da filosofia para e com crianças nos espaços educacionais. Então, sobre a metodologia empregada, né? A gente fez, então, uma pesquisa de natureza qualitativa, ou seja, a gente estava interessado, então, em compreender os sentidos produzidos a partir de uma determinada materialidade, e a pesquisa adotou o caráter, então, teórico-bibliográfico, ou seja, nós nos debruçamos sobre as produções bibliográficas orientadas pelos membros do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar. Onde que a gente conseguiu, então, a nossa materialidade? Ela foi constituída, então, pelas dissertações orientadas por membros do GT, da ANPOF, e elas foram localizadas a partir da tese de doutorado da professora Jéssica Erd Ribas, que também foi nossa colega durante o processo de doutoramento, né, no grupo FIUGEM. Então, a Jéssica, quando ela estava no seu processo de doutoramento, ela tinha como objetivo analisar como que os saberes da filosofia e da educação constituem a produção de um discurso sobre ensinar filosofia no Brasil a partir das produções do GT. E aí, para poder realizar, concretizar o seu objetivo, a Jéssica fez um levantamento de tudo que foi produzido sob orientação dos membros do GT de 2006 até 2022, um ano anterior à sua defesa de doutorado, né? Então, a gente olhou para esse material e escolheu o GT pela relevância do grupo e pela relevância desse grupo e também pela legitimidade dele na consolidação do ensino de filosofia como um campo de conhecimento no Brasil. Então, dada essa importância do grupo, a gente olhou para os materiais produzidos em seu âmbito, né? Então, a gente acabou pegando esse levantamento que a Jéssica fez
e acabou aplicando filtros. Optamos, então, ela tinha feito levantamento de dissertações e teses, e dado o tempo do mestrado, optamos por analisar as dissertações. A gente elaborou um recorte temporal de 2017 a 2022, 2017 com o marco da efetivação, né, da BNCC para a educação infantil e para o ensino fundamental, até 2022, que foi o último ano contemplado pelo levantamento da Jéssica, e pela pertinência à temática, né, relacionadas à filosofia e à infância, filosofia para com crianças, o que resultou num corpus de análise com 7 dissertações. E a técnica de análise que a gente utilizou foi a análise textual discursiva, proposta pelo professor Roque Moraes, que é, então, um processo auto-organizado de produção de novas compreensões acerca dos fenômenos investigados. E essa técnica, ela é composta por 3 momentos, que é a unitarização, ou seja, a gente se debruça sobre os materiais e fragmenta ele em pequenas unidades de sentido, para, num segundo momento, elaborar a categorização, que é um reagrupamento daqueles fragmentos a partir de determinadas unidades de sentido, de novas unidades de categorias de sentido, e, por último, então, é a comunicação do novo emergente, a partir desse processo de fragmentação dos materiais, da reorganização desses fragmentos, o que surge de novo sentido para ser comunicado, né? Então, a análise e a discussão teórica das regiões onde os trabalhos foram produzidos. Das 7 dissertações que a gente encontrou, 3 foram produzidas no Sudeste, 2 no Nordeste e 2 no Sul. E no estado do Rio Grande do Sul, ambas foram produzidas no e no Sul, ambas foram produzidas no Paraná, sem ter um registro de dissertações orientadas com a temática de filosofia para com crianças nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o que nos mostrou também que seria uma lacuna importante de pesquisa para saber como esse tema ele é abordado e trabalhado a partir do nosso estado, né, que seria o Rio Grande do Sul. Sobre os programas de pós-graduação, então, onde as dissertações elas foram desenvolvidas. 4 dissertações elas estão vinculadas a programas de pós-graduação em educação, enquanto 3 dissertações estão vinculadas a programas de mestrado profissional em filosofia. E aí esse dado nos chamou também bastante atenção, porque para trabalhar, por exemplo, a temática de filosofia em infâncias, ou filosofia para com crianças, grande parte dos estudantes que se dedicam sobre essa temática, eles migram para os programas de pós-graduação em educação por encontrar a abertura nesses espaços para trabalhar essa temática. E aí, essas outras 3 dissertações também são vinculadas a programas de mestrado profissional em filosofia, ou seja, a gente encontrou um dado que indica que essa temática, ela não é visível, não é visível, ela não é amplamente vista nos programas de filosofia, de mestrado e doutorado acadêmicos em filosofia, né? E aí a estrutura dos trabalhos, ela também se distingue conforme o programa em que eles estão vinculados. E aí, quando a gente vai para programas de pós-graduação acadêmicos em educação, a gente vê uma estrutura bem mais rígida, com análise, com os capítulos determinados, e quando a gente observa os trabalhos que são realizados nos programas de mestrado profissional em filosofia, por exemplo, a gente vê que eles têm muito mais um caráter ensaístico, que eles abordam o tema e um problema que é vivido cotidianamente pelos professores, né? Ou seja, trata-se, então, de um problema que permeia o chão da escola, a prática dos professores que estão vinculados a esses programas, né? Então, essas diferenças, elas indicam finalidades e impactos sociais específicos em cada uma das formações. Então, sobre os orientadores e orientadoras das pesquisas, a gente viu que 3 são professores, que foram o professor Darcísio Natal Muraro, o professor Geraldo Balduino Horn, o professor Junô Cornélio Matos, que orientou 2 dos trabalhos que a gente encontrou, e 2 professoras, que é a professora Patrícia Velasco e a professora Paula Ramos, que também orientou 2 dos trabalhos que a gente encontrou. E da metodologia empregada, então, na elaboração dos trabalhos, a gente percebeu que todos eles se utilizaram de pesquisa teórico-bibliográfica. No entanto, 3 dissertações se valeram só da pesquisa teórico-bibliográfica, uma dissertação usa como metodologia a pesquisa teórico-bibliográfica somada à análise documental, e 3 dissertações, elas combinam a metodologia da pesquisa teórico-bibliográfica a uma intervenção prática, que é uma das características também de uma intervenção de um produto educacional, que é uma exigência dos mestrados profissionais, né?
Então, sobre a discussão teórica. Então, quais foram, de fato, os desafios que a gente encontrou, né, nas dissertações analisadas? Então, os sentidos que emergiram do conjunto das dissertações analisadas comunicam ao menos 3 aspectos fundamentais, a saber, então, em primeiro momento, a falta da institucionalização da filosofia na educação infantil e no ensino fundamental. Os trabalhos, eles reconhecem que há um grande reconhecimento da importância da filosofia na infância, da importância da filosofia para as crianças, mas, ao mesmo tempo, eles destacam, né, a falta de institucionalização da filosofia nesses níveis da educação, né? Reconhecem apenas experiências muito pontuais que partem de iniciativas particulares dos pesquisadores ou de projetos de extensão. E aí, então, os autores, eles chegam à conclusão que essa falta de institucionalização, ela vem, então, de uma desvalorização estrutural da filosofia na formação básica, e aí é muito associada ao discurso contemporâneo, assim, de utilidade, que permeia toda a história da filosofia, com a sua presença, a sua ausência. E aí, embora esteja falando de filosofia na educação infantil e no ensino fundamental, os autores salientam também a presença instável da filosofia no ensino médio, né? E aí, quando muito a partir da BNCC, ela acaba sendo diluída como um componente curricular. E aí ela está nesse processo ainda. Então, uma segunda dificuldade que a gente encontrou a partir da análise dos documentos, dos trabalhos, é a dificuldade de desconstruir o entendimento de que a filosofia seria um conhecimento abstrato, técnico e, portanto, inadequado à infância, visto que as crianças não teriam condições de aprendê-lo. Então, os trabalhos, eles problematizam esse desligamento da filosofia com o cotidiano, com a vida vivida. Eles problematizam o fato de que, ao invés de você praticar a filosofia, de você ter a filosofia como uma prática, você toma ela como um saber especializado. Você tem o intuito de formar as pessoas especialistas em textos filosóficos, especialistas em história da filosofia, especialistas em autores da filosofia. Então, é muito mais um saber conteudista do que, de fato, uma prática cotidiana de um fazer, né? E aí, por último, né, o último desafio encontrado a partir dos trabalhos analisados é o risco de negligenciar a condição da infância como produtora de saber filosófico, restringindo seu acesso a experiências significativas de escuta, partilha, problematização, reflexão e criação. Então, na medida em que, com bastante frequência, a filosofia ela é assumida como esse saber abstrato, técnico, esse saber conteudista que você ensina a história da filosofia, há muitas acusações de que a infância, né, seria incapaz, então, de acessar esse saber, que as crianças não teriam condições, dada a sua imaturidade e tudo mais, de acessar esse saber e de saber e de conseguir trabalhar com ele. No entanto, o que a gente demarca é que essas percepções, elas escancaram uma compreensão da filosofia, que seria, então, um saber conceitual, abstrato, para adultos, e também ela destaca uma concepção da infância, que seria a infância como imaturidade, a infância como um ainda não, então, olhando para a infância mais como um vir a ser, no sentido de maturidade, de que no futuro vai ser um adulto, um cidadão, do que como já sendo. Então, esses foram alguns dos desafios que os trabalhos analisados apontaram, né? Então, como conclusões, a gente percebe que a resistência em relação à inserção da filosofia para e com crianças nos ambientes escolares, ela perpassa diferentes dimensões, que são institucionais, como dimensões culturais e epistemológicas, tanto institucionais como dimensões culturais e epistemológicas, e dizem respeito aos significados subjetivos atribuídos à filosofia e à infância em uma determinada cultura que influenciam as ações no ambiente educacional. Então, em uma última instância, refletir sobre os desafios da filosofia para e com crianças tensiona os modos como compreendemos a filosofia e também os modos como assumimos as infâncias. E aí, então, apesar dos desafios observados, os autores que analisamos nos alertam que a filosofia tem lugar na infância e que nos cabe explorar esse espaço e essa fissura, buscando promover uma escola que tenha por base um projeto que acolha a dúvida, a criação e a diferença. Então, uma ideia parecida com o que o Silvio Galo diz, assim, que é uma escola outra dentro de uma escola, da escola mesma. Então,
embora não haja essa institucionalização, não haja esses marcos legais que digam como a filosofia deva ser trabalhada, há possibilidades de que ela seja trabalhada na infância, com as crianças pequenas, e também no ensino fundamental. E que é importante que a gente explore essas fissuras para tornar possível que as crianças, desde a educação infantil, tenham acesso à filosofia. Então, mesmo que não institucionalizada, a filosofia Pare com Crianças na educação infantil e no ensino fundamental, ela se faz presente e emerge como uma prática de resistência, como uma oportunidade de reinvenção dos espaços educacionais e como uma possibilidade de reconhecer as crianças como sujeitos de direitos, capazes de pensarem de maneira autônoma e produzirem saber filosófico. E aí aqui eu trago as referências, que incluem as coisas da metodologia e também as dissertações analisadas, e eu agradeço pela atenção. Parabéns pela apresentação, muito rica. Eu abro para o pessoal poder fazer pergunta. Eu tenho uma perguntinha, mas vou deixar para o final, deixar o pessoal perguntar primeiro. E aí, quem quiser perguntar, esse é o momento. Ó, enquanto o pessoal formula, então, vou adiantar a minha. Eu estava pensando em algumas temáticas, quando você fala, né, e um tema bem importante, interessante. Alguns você me respondeu, né, porque, por exemplo, você fala das regiões, né, são 3 regiões pesquisadas, e aí eu estava pensando, né, que, por exemplo, o trabalho, ele vai analisar os desafios, né, que aparecem ao longo de 2017, 2022, ali, no evento. E aí, acabou sendo, né, 3 regiões, e a gente perde as outras regiões. E aí eu não sei se em algum momento da sua pesquisa ou que me parece também que talvez não tenha tanta pesquisa ou produção acerca, né, além desse evento específico, sobre o tema. E aí eu fiquei curioso se o seu trabalho tem uma pretensão de tentar explorar as demais regiões e como isso acontece, e como isso daria, se há essa pretensão ou não. Uma outra questão, você falou do papel, né, de destacar o papel da infância nesse processo de ensino e aprendizagem, né, o papel filosófico. E aí, minha pergunta se, nesse caso, a gente reconhecendo essa criança como a produtora de um saber filosófico e afins, qual seria esse papel do professor nesse processo de ensino e aprendizagem? Como que isso se daria? Porque qualquer processo que a criança tende a tentar filosofar, vamos dizer assim, seria filosofia ou teria em alguma medida, algum método do professor, vamos dizer, não conheço, esqueci a palavra-chave, mas se teria alguma metodologia para poder não ficar tão longe da filosofia, não ser uma filosofia muito líquida, vamos dizer assim. Mesmo que seja na infância, tem que ter um certo rigor, mas, enfim, focado nessa infância dessa criança. Então, como isso daria nesse processo de ensino-aprendizagem, colocando a criança nesse papel e como o professor teria que se identificar a partir disso, né? Qual seria o papel dele e até que momento ele poderia fazer essa abertura para a criança, né? Se há uma análise voltada a isso. Muito obrigada pelas perguntas. É sobre a primeira pergunta, que é a pretensão de ver outras regiões, né, que seriam o norte e o centro-oeste. Eu cheguei à conclusão da minha análise no mestrado que não ter resultados também é ter um resultado. E aí eu não encontrei essas dissertações orientadas por membros do GT na região norte e centro-oeste. E isso também me chamou bastante a atenção. E eu pensei, nossa, mas deve ser porque talvez muitos professores não sejam dessas regiões, são mais professores do sul, do sudeste, do nordeste, vinculados ao GT, então não teria, se não existem professores vinculados ao GT do norte e do centro-oeste, eles não teriam como orientar nessas temáticas, né? Só que uma coisa que me chamou muita atenção também foi que quando a gente fez o estado do conhecimento, eu também não encontrei trabalhos nessas regiões. E aí esse estado do conhecimento, ele era desvinculado do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof. Então, assim, eu senti muita carência de trabalho nessas regiões, tanto numa pesquisa mais ampla, desvinculada do GT,
quanto nos trabalhos orientados pelo GT. E isso é uma coisa que eu gostaria de investigar agora mais ainda no doutorado. Está no meu horizonte, eu ainda não sei muito bem como fazer, mas está no horizonte explorar essas regiões e o que tem sido produzido. E aí, em interlocução com membros do GT, a gente acaba descobrindo bastante coisas, assim, bastante coisas interessantes. Então, eu descobri que tem uma professora no Centro-Oeste que ela trabalha, vai me falhar a memória agora, eu tenho o nome dela anotado, mas eu acabei de esquecer. E aí ela tem produções sobre filosofia para e com crianças, no entanto, ela não é uma pessoa que publica tantas coisas. Então, isso também é uma coisa interessante de se perceber, que existem pessoas que trabalham essas temáticas nessas regiões, mas que ainda falta a socialização desse material, do que está sendo produzido lá acerca disso. Então, sim, é uma coisa que está no meu horizonte, assim, que eu pretendo contemplar agora na pesquisa do doutorado, na medida do possível, né? E aí, a segunda pergunta, sobre o papel do professor, exige uma distinção e um pressuposto. O primeiro seria o que esses professores, quando trabalham com as crianças, assumem por filosofia. Porque fazer filosofia, e aí a gente vai para toda a questão, por exemplo, do Alejandro Serletti, quando ele fala da filosofia, do ensino da filosofia como problema filosófico, né? Então, antes de tudo, pensar o papel do professor implica pensar o que esse professor entende por filosofia. E aí, a segunda questão envolvida nisso é que quando a gente fala de filosofia para e com crianças, há que se fazer uma distinção. A filosofia para crianças é a partir de uma perspectiva do Matthew Lipman, né, que é um professor dos Estados Unidos, e a filosofia com crianças, que é uma perspectiva do professor Walter Cohen, que ele é um argentino e trabalha aqui, né, no Brasil. Então, há distinções no modo de trabalhar na filosofia para e na filosofia com. Quando a gente fala de uma filosofia para crianças, o professor, ele é o detentor do conhecimento, ele vai levar as questões. Se a gente pensar no projeto do Lippmann, por exemplo, ele vai ter as novelas filosóficas e os manuais de formação para os professores. Então, os professores passavam por todo um processo formativo para poder trabalhar a filosofia para crianças. E esse modelo, o professor já levava suas novelas estruturadas para trabalhar os problemas filosóficos com as crianças a partir das novelas filosóficas. E aí o Walter Cohen, depois que ele estuda com Lippmann, depois que ele tem toda uma atuação no programa de filosofia para crianças, ele desenvolve a filosofia com crianças, muito influenciado também pelo Deleuze e o Guattari, e ele pensa, então, numa prática que reconheça as crianças como sujeitos que fazem a filosofia junto com o professor. Não é que o Lippmann não reconhecesse as crianças como capazes do pensamento filosófico, mas ele exigia um papel maior do professor nesse sentido, de levar os materiais prontos, de levar algo pré-determinado para produzir o pensamento filosófico para as crianças, né? E o Cohen, não, ele já tem uma abertura, já tem uma perspectiva assim, mais democrática de que a filosofia, a experiência filosófica se faz com as crianças, elas são parte da elaboração da experiência filosófica. No entanto, apesar das distinções, o papel último que o professor executa em ambas as práticas é a do mediador. O professor é aquele que vai mediar, que vai incentivar a prática filosófica para ou com as crianças. Eu não sei se contempla a tua pergunta. Sim, super. Era uma pergunta também que eu já tinha discutido, né? A diferença do com e para. Enfim, contempla. Alguém mais tem alguma pergunta? Posso falar? Pode, fica à vontade. Só, né, uma fala mesmo, não é uma pergunta, né? Você usou o Cohen, né? Eu uso ele na minha dissertação também. E existe uma pesquisadora chamada Magda Costa Carvalho, que é uma professora colaboradora desse núcleo de pesquisa das infâncias lá da Universidade, né, do Rio de Janeiro, e ela fala sobre organizar uma sala de aula, né, como organizar uma sala de aula no espaço filosófico, né, então ela traz o professor como necessário nessa organização desse espaço, né, e pensando nesse ensino, nos saberes, nessa relação horizontal e não vertical, né, eu acho que ela traz, sim, com muita sabedoria, né, ela é colaboradora, também coordena na Universidade de Açores
um núcleo de pesquisa lá das infâncias também, tem um mestrado lá específico, né, para as infâncias lá, e eu acho que ela fala disso, né, como organizar uma sala de aula como um espaço filosófico, né, então acho que nesse sentido que a gente, enquanto professor, precisa pensar mais e compreender mais esses processos da filosofia para poder também olhar para esse horizonte e conseguir dar conta, né, desse pensar filosófico e como, né, não vai ter uma disciplina de filosofia na educação infantil, né, mas como a gente olha para a educação infantil e consegue, né, perceber essas nuances nesses cotidianos escolares. Só para complementar também, eu li um texto da professora Magda, eu achei muito bom, em parceria com o Walter Cohen também, e me inspirou muito quando eu estava escrevendo a dissertação. E nesse sentido também, que contempla um pouco da pergunta do Matheus e da fala da colega Ângela, tem o texto que é A Escola Pública, Aposta no Pensamento. Ele é do Walter Cohen, se não me engano, com a Fabiana Olarieta. Isso, se não me engano, é esse povo. E eles falam sobre como eles organizaram um projeto de extensão coordenado pelo professor Walter Cohen na UERJ, né, que é em Caxias, a Filosofia em Caixa, que é para trabalhar a filosofia com crianças, né, nas escolas do Rio de Janeiro, através do projeto de extensão. Então, nesse livro, o professor e a professora, né, eles explicam, assim, como você mobiliza e organiza a sala de aula também para propiciar a experiência filosófica com as crianças. Então, há toda uma dimensão, assim, espacial, há toda uma dimensão conceitual dos materiais que são levados. Então, por exemplo, uma das coisas que é comum tanto na filosofia e na filosofia com crianças é a disposição dos alunos, ou seja, eles são colocados em círculos para que um possa ver o outro, para que possa desenvolver a empatia, por exemplo, esse sentido de ordenação, de que quando outra pessoa você está falando, você escuta, quando você for falar, outra pessoa vai te escutar também. Então, é uma recomendação muito, muito boa. E só um comentário que eu me identifiquei muito com a trajetória da colega Ângela, que é da pedagogia e foi para a filosofia, e eu estou no evento contrário, eu fui na filosofia e acabei descobrindo as infâncias e a pedagogia no meio do caminho. Muito obrigada. A gente que agradece. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais perguntas? Agradecer novamente pelas apresentações, pelas aulas que a gente teve hoje, temas muito importantes para a gente. Eu quero convidar todo mundo aqui, quem ainda não colocou o nome aqui no chat, que coloquem, aqueles que não se inscreveram no Event 3, que a gente está fazendo a lista de presença a partir daqui do chat, mas a certificação vai ser por lá. Aí vocês entrem, tem lá uma opção de inscrição gratuita para ouvinte, e vocês fazem a inscrição para receber a certificação. A nossa programação de amanhã está da seguinte forma: pela manhã a gente tem as demais apresentações das comunicações, e à tarde a gente tem uma assembleia geral, que é uma assembleia do primeiro momento da nossa atividade, né, que foi quando a gente vai apresentar o Arefil Sul, as demandas, as urgências, e aí a gente chama, né, os estudantes do Sul e os presentes também, para ajudarem a gente a construir um manifesto do Sul com as urgências, com o que foi debatido aqui, com as propostas, né, para o pessoal que for continuar construindo o evento ano que vem no Sul, ou para a próxima gestão, né, que no final do ano a gente tem o evento a nível nacional, e a gente entrega todas as propostas de cada região, e é importante que a gente construa esses manifestos para a gestão atual ela continuar já trabalhando enquanto demanda e passar para a próxima gestão um plano de atividades. Eu vou disponibilizar aqui o link do nosso manifesto, ele vai estar aberto amanhã, e aí à tarde a gente abre para poder discutir esse manifesto e aprová-lo como carta final do nosso evento, e já chamar vocês também para o nosso evento da parte EAD, que a gente vai discutir o ensino de filosofia EAD, que tem como início amanhã à noite, e ele se finaliza na sexta-feira à noite também, se não me engano, né, Vinícius? Que a gente também vai criar um outro manifesto e vai soltar provavelmente os dois juntos, com as necessidades tanto do Sul quanto as necessidades do EAD. Eu vou deixar o link aqui.
Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Boa noite a todas, todos, demais pessoas. Amanhã nós teremos a nossa plenária, né? Gostaria de saudar as comunicadoras aqui presentes, os ouvintes. Eu me chamo Vinícius, estou como presidente da federação atualmente. Está sendo muito prazeroso ver pessoas do Sul aqui presentes, né? Eu espero que no final do ano, no Enefil, que vai acontecer em Sergipe, estejamos todos juntos. E ótimos trabalhos temos aqui, né? Nós estamos com muito foco na questão da educação, principalmente com a conjuntura atual, né? Que nós acabamos enfrentando, né? Seja de PL que fica congelado, de leis que são criadas que sobrepõem a filosofia, a sociologia, e acaba desestimulando um pouco, mas nós vamos desistir da luta pela filosofia no ensino infantil, na educação básica como um todo, né, que ali vem a educação, o ensino fundamental e ensino médio. Então, amanhã nós temos a plenária, tem um documento aí para vocês ajudarem a gente a construir, né, então vocês podem escrever, a gente vai estar aceitando as sugestões, pode fazer as correções também do texto. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. É isso. Obrigado a todo mundo pela participação. A gente conta com a presença de vocês amanhã pela manhã. Você vai ver as apresentações. As apresentações, a gente disponibiliza os vídeos, as gravações no nosso YouTube, né? Da Fenefil. Então, tá tudo lá. E, posteriormente, no nosso site, fenefil.com.br, a gente vai colocar os resumos nos nossos anais de evento. Agradecer a presença de todo mundo. A gente se encontra amanhã para as demais comunicações e à tarde para a gente discutir esse manifesto do que foi discutido durante toda essa programação. Muito boa noite a todo mundo. Declaro encerrada a sessão de comunicações por hoje. Tenham uma boa noite.